Se você quer terminar seu ensino médio, talvez você já deva ter feito essa pergunta, né? O que mais cai na prova? Talvez você até já saiba sobre a prova do Enseja e esteja se preparando para ela. Bora lá então que eu vou falar para você nesse vídeo o que mais cai. Vem comigo. Bom, antes de responder essa pergunta para você, eu queria te fazer outra pergunta. Tem um problema nessa pergunta aí, tá? E o problema é o seguinte: será que você quer realmente saber essa informação? Será que você quer chegar na informação certa? Por que eu estou te perguntando isso? Quando você faz essa pergunta, o que mais cai na prova do Enseja? Você está realmente preocupado com quais são os temas que mais aparecem na prova? Ou no fundo você quer saber só outra coisa, que é, professor, como que eu faço para passar na prova? E se você falou isso, é isso que eu quero saber o que eu faço para passar na prova, essa pergunta, o que mais cai na prova, não vai te responder isso. Então você já deve ter até ouvido falar, mas uma das artes, né, das coisas da inteligência que a gente pode ter na vida é saber fazer as perguntas certas, porque apenas as perguntas, sabendo fazer as perguntas certas, é possível você chegar nas respostas certas. Então, apesar de eu colocar na thumb desse vídeo, né, e no título, o que mais cai, eu entendo que as pessoas perguntam isso, mas de forma errada. Elas querem saber, professor, o que eu preciso fazer para passar na prova do Enseja? E é essa pergunta honesta e sincera que eu vou responder para você agora. Vou falar também um pouquinho, óbvio, sobre o que cai e o que não cai, mas o que mais cai não é o que vai fazer você passar na prova. E a minha preocupação aqui é única e exclusiva com a sua aprovação, com que você receba o seu diploma do ensino médio. Tá preparado para isso ou não? Coloca na tela aí, Tiaguinho, para nós, ó. Essa é a prova do Enseja. Normalmente, se você já até conversou com alguém, com um professor, com alguém que faz prova, concurso, a primeira coisa que a pessoa vai te indicar, te recomendar, né, quando você falar da prova do Enseja, ela vai falar assim, ó, olha o edital do Enseja, né? E se você for olhar o edital do Enseja, o que acontece? Você não vai ter praticamente nenhuma informação como você imagina sobre quais as contas que vão cair, quais são os temas de história, como que vai ser cobrado em biologia. O edital do Enseja não fala sobre isso. Diferente de alguns concursos, né, que o edital realmente dá todas as instruções, elenca, enumera todos os temas que vão cair. O edital do Enseja, ele não faz isso. Então, por isso que a gente vai ter que fazer o quê? Você vai ter que olhar para a prova do Enseja, porque ela sim é uma experiência real, objetiva, para você ter uma noção, olhar para as questões e falar assim, ah, é isso que cai na prova? Ah, meu Deus, eu achei que eu não sabia nada, que eu estava ruim, mas eu fiz algumas questões e eu acertei. Quer dizer que eu não tô tão ruim assim, igual eu estava imaginando, né? Bom, ok. E se você for um pouquinho mais atencioso, você poderia até fazer o quê? Ao ir respondendo as questões, você irá anotando os temas. Os conteúdos que caem na prova, certo? E no final, o que você teria? Você teria uma lista de muitos temas e de muitos conteúdos que iriam cair na prova. Agora, lembra o que eu te falei? Nossa, você viu que a maioria dos temas é relacionado a determinado assunto. Agora, será que é esse tema relacionado a determinado assunto que mais aprovaria você, que garantiria? Será que esse tema ou determinado assunto que mais cai garantiria a sua aprovação? E que eu preciso falar para você é que não. Por quê? Aí você precisa entender uma coisa muito simples aqui, ó, antes. A prova do Enseja, ela é composta de 30 questões, tá? Então eu posso fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, tá? Então eu fiz 30 pontinhos aqui, ó, cada uma representando o quê? Representando uma questão do Enseja. Então, como se essa torre aqui, ela fosse a prova de matemática.
E se você entender isso, para mim, você já está na frente de milhões de brasileiros. Preste atenção. Então é a prova de matemática. Então, se nós temos aqui 30 questões de matemática, qual é o problema se você não faz a pergunta certa, né? O que mais me aprova? Quais são os temas que mais me aprovam, não os temas que mais caem? Você pode vir aqui, ó, identificar que tem um tema na prova que mais cai. Nossa, cai muitas questões sobre esse tema. E o que você vai fazer normalmente? Você vai concentrar os seus estudos nesse tema. Só que pode ser que esse tema, e a grande maioria das vezes acontece isso, não seja os temas e as questões que valem mais nota no Enseja. E por que eu estou te falando isso? Tá? Agora você vai entender isso de uma vez por todas. No Enseja não se trata de quantas questões você acerta. Lembrando, a prova tem quantas questões? A prova tem 30 questões. 30 questões, né? Professor, quantas questões eu tenho que acertar para eu passar na prova? Não se trata de 20, não se trata de 18, de 17, né? Nem de 15, tá? As questões não se trata de número. É óbvio que depois de um certo número, você vai passar sempre. Quando eu olho para milhões de brasileiros que fazem a prova, vou te dar o exemplo de matemática. Grande parte dos alunos de matemática no Brasil acertam entre 9 e 12 questões. Só isso, professor? Só isso. E é bem provável que você também fique nessa margem se você não fizer nada diferente do que as pessoas. Então, grande parte dos brasileiros que fazem as 30 questões acertam entre 9 e 12. Se você entender o que eu vou te falar agora, você aumenta para 90% a sua chance de passar. Entendendo o quê? Na prova do Enseja existem 3 grupos de questões. O grupo de questões que valem muita nota, o grupo de questões que valem uma nota média e um grupo de questões que valem pouquíssima nota. Literalmente assim. Essa é uma divisão que eu faço de 10, 10 e 10. Então tem 10 questões muito importantes, 10 questões médias e 10 questões pouco importantes. O que nós fizemos nos últimos anos aqui, né? Eu fiz olhando prova por prova, no sentido de ajudar os meus alunos que não tinham tempo, que não podiam ficar 2, 3, 4 horas estudando por dia. Eu comparei várias provas e literalmente fiz um corte aqui, ó. Peguei provas de vários anos. Até colocar outra aqui do lado, ó. Cada uma dessa aqui é como se fosse um ano de prova. E eu fui colocando várias provas aqui. Então vamos supor aqui é 2017, aqui é a prova de 2018, aqui é a prova de 2020, ok? Então quando nós fazemos isso, nós começamos a observar que existe uma característica entre o grupo das questões que mais acertam. E se eu consigo identificar isso, eu consigo ao mesmo tempo identificar qual é esse grupo de questões aqui, ó, que não adianta nada eu estudar, porque não vale praticamente nada. E qual é o grupo também de questões de nível médio, que caso primeiro eu domine as questões verdes, primeiro eu vou dominar essas questões aqui, ó, que valem mais nota. Depois eu vou chegar nas questões amarelas. Com base nessa explicação muito simples, tá? Eu, nos últimos anos, desenvolvi uma metodologia chamada Mapa da Mina, ou seja, MM, que literalmente nós filtramos, nós focamos apenas nessas questões que nós chamamos de questões verdes, que são as questões que, por mais que você acerte apenas 9, apenas 10, o que é realmente um número baixo de acerto, mas que se você acertar essas questões aqui, já são suficientes para você passar na prova. Eu sei, tomara que você acerte 15, 20, tomara que você acerte as 30 questões. Mas a gente precisa ser realista e honesto. Quando você olha para os números, quando eu olho para milhões de alunos, eu vejo pouquíssimas pessoas que acertam uma quantidade tão alta assim. Grande parte das pessoas que trabalham, que não têm tempo, não conseguem estudar muito. Então, o pouco que elas estudam, elas precisam estar focadas. Estudar algo que realmente vai te dar o quê? Vai te dar resultado. Ao contrário do método tradicional que ensina assim, ó, você estuda tudo, meu filho. Para chegar lá você tentar achar a agulha no palheiro? Não. Nós falamos, não, você não precisa estudar tudo. Você vai apenas relembrar,
né, revisar os temas mais importantes. Agora, para acabar, né, para você que chegou até aqui e para que de verdade você entenda que terminar o ensino médio mudou e que terminar o ensino médio ficou muito mais simples, mais fácil, mais rápido do que você imagina. Talvez você até já saiba disso, ok? Talvez não. A questão é, essas questões aqui, as 10 questões que valem mais nota, você pode estar pensando assim, professor, mas são as questões mais difíceis. E aí que vem a grande inovação dessa metodologia nova. Essas questões que valem mais nota são as questões mais fáceis. Não são as questões mais difíceis. As questões mais difíceis da prova são as questões vermelhas, aquela questão que vale pouca nota. E as questões verdes são as questões mais fáceis. Deixa eu colocar aqui, ó, até escrever para você dar um print aí, deixar registrado aí. As questões verdes são as questões mais fáceis da prova. Então, professor, quer dizer que eu só preciso focar nas questões que valem mais nota e, além disso, essas questões que valem mais nota são as questões mais fáceis? Sim, exatamente isso. Foi assim que nos últimos anos milhares de brasileiros que às vezes nem tinham muito tempo, 15 minutos, 20 minutos por dia, tinham parado na quarta, na quinta, sabe? Estavam há 20 anos sem estudar, receberam o seu diploma do ensino médio ao relembrarem, ao retomar os conteúdos mais simples e mais fáceis que são cobrados na prova do Enseja. Se isso fez sentido para você, bora se inscrever aqui nesse canal. Aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar um link para você clicar nesse link, muito simples, como está aparecendo aqui na tela. Você vai colocar o seu e-mail, vai colocar o seu WhatsApp e eu, professor Thiago Dias, vou te mandar uma informação 100% gratuita de como você se organiza para você não perder a oportunidade de terminar os seus estudos sendo aprovado por questões muito fáceis, que qualquer pessoa que saiba ler e escrever, apenas seguindo um passo a passo, já estão aptas, já conseguem responder e terminar o seu ensino médio. Eu sei que pode ter vindo algumas dúvidas na sua cabeça, isso é normal, e é por isso que a gente vai se relacionar a partir de agora por e-mail, pelo WhatsApp, você assistindo outros conteúdos aqui, e eu vou te esclarecendo como que esse ano pode ser a jornada certa para você terminar o seu ensino médio. Gostou? Bora deixar seu comentário, se inscreva antes no canal, beleza? Clique no primeiro comentário, faça o seu cadastro e comece a receber agora o passo a passo mais simples que já houve no Brasil para você receber o seu diploma de ensino médio direto do Ministério da Educação. Bora terminar os estudos e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!